Olá, meus amigos, seja bem-vindo a mais uma aula que nós temos aqui pelo Instituto Eduque, Instituto e Faculdade. E é um grande prazer estar novamente com vocês para aproveitarmos de mais um conteúdo que nos desenvolve a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de estudar. É muito importante esses cursos que nós estamos oferecendo e estas aulas, porque ela aprimora cada vez mais os alunos. Eu sou o professor André e estou aqui para compartilhar com vocês de mais uma aula. Seja bem-vindo, você que é nosso aluno dos níveis livres, cursos livres que nós ofertamos aqui, você que é nosso aluno de algum curso de graduação, eu tenho certeza que este conteúdo ele vai fazer você refletir e analisar um pouco melhor. E a aula de hoje, eu peço para você acompanhar pelos slides, a aula de hoje é sobre a história da filosofia antiga. Vamos entender nesta aula como surgiu a filosofia, quais foram os povos originários desta disciplina, que está em toda a grade curricular de diversos cursos. Afinal de contas, a filosofia nos ajuda a pensar melhor e nas diversas áreas de estudo, nas diversas profissões, nós precisamos pensar melhor, nós precisamos ser críticos, analíticos, desenvolver o nosso pensamento filosófico, o nosso pensamento crítico. Então esta aula visa exatamente isso, fazer com que você analise as diversas correntes filosóficas, a história da filosofia como uma base, né? Depois você pode aprofundar os seus estudos nessa disciplina que é tão rica em conteúdo e que está, como eu falei, nas diversas grade curricular dos diversos cursos que nós ofertamos aqui pelo Instituto Eduque. Na nossa introdução, nós vamos analisar aqui, você pode acompanhar aqui no slide, que estudar filosofia é mergulhar em um universo cheio de conceitos, personagens, nomes de grandes homens, seja eles físicos, matemáticos, filósofos. Nós passamos a observar os seus pensamentos, as suas teorias, aquilo que ele nos deixou escrito e passamos a entender melhor até mesmo a nossa atualidade. Por quê? Eles, com tão pouco recursos tecnológicos, conseguiram analisar diversas áreas do cosmos, do universo, do homem, da física, da matemática. E nós hoje temos muita tecnologia e às vezes deixamos de ter essas análises, essas reflexões filosóficas que é tão necessária para o ser humano. Porque o ser humano ele precisa cada dia mais fazer essa introspecção, reflexão, essa análise, né, do mundo que ele vive. Porque o nosso mundo ele está em constante mudanças e nós precisamos entendê-lo. Dentro da introdução sobre a história da filosofia antiga, nós vamos ter dois pontos muito interessantes aqui. Ela será dividida em dois grandes períodos, e o primeiro período é o período cosmológico, é o período que se chama também de naturalista. Por quê? Porque eles pensavam, analisavam, as suas reflexões filosóficas era sobre a origem do cosmos, a origem do universo. Eles que estavam preocupados em entender como se originou, como que tudo funciona dentro do nosso universo. Então esta será a base principal deste primeiro período. O segundo período, ele é conhecido também como período antropológico. Por quê? Antropológico porque as análises filosóficas, as reflexões dos filósofos, ela sai um pouco daquele foco do cosmos
do universo e passa a estar pautada no homem, passa a estar voltada para o homem. Então o homem se torna o centro do universo. No primeiro período, o universo era o centro de todas as coisas. No segundo período, já se entende que o homem é o centro do universo, o centro de todas as coisas. Ainda na introdução, nos diz aqui que o pensamento filosófico surgirá em um contexto em que as únicas explicações para os fenômenos observáveis eram as ideias mitológicas. As primeiras preocupações deste período histórico eram a busca pela origem do mundo, as causas e as transformações. E as grandes perguntas eram: por que os homens nascem? Por que os seres nascem? Por que os semelhantes dão origem a outros semelhantes? De onde vêm os seres? Para onde vão depois que desaparecem dessa terra? Então essas eram as reflexões que estavam principalmente dentro do que chama-se mitologia. Então a mitologia, ela será a forma de se explicar. Então eles usavam a figura de deuses, a figura de grandes deuses, grandes homens, grandes heróis, seres mitológicos, para tentar explicar a origem do cosmos, a origem do homem, o que acontece com o homem. Nós temos ali o Hades, que é um lugar para onde os mortos vão. Existem diversos deuses com características didáticas, vamos dizer assim, grandes heróis com características didáticas para explicar de forma, vamos colocar a palavra aqui, popular, de uma forma mais tangível, de uma forma mais concreta. Então a mitologia é a primeira tentativa, as tentativas filosóficas primitivas, podemos dizer. A partir desse momento, melhor dizendo aqui, as explicações mitológicas, elas não vão dar conta mas de responder às perguntas que os homens estão inquirindo, que estão questionando. Surge então a filosofia para buscar a resposta, buscar essas verdades que o homem quer respostas para ela. A filosofia vai surgir neste contexto, o estudo filosófico dentro do contexto da Grécia, mundo helênico. Onde nasceu a filosofia? Vamos analisar um pouco agora sobre o nascimento da filosofia. Então, ela surge, um dos primeiros, ou melhor, que nós temos registro, é de Tales de Mileto. Tales de Mileto é aquele que vai fazer algumas reflexões filosóficas que serão de suma importância. E ela perdura desde a sua época até o ano de 529 depois de Cristo, quando a filosofia, os estudos filosóficos, foi classificado pela Igreja como paganismo. Então, as investigações filosóficas, elas irão parar por um momento, e o pensamento que irá ser desenvolvido a partir daí será o pensamento religioso, a partir da religião. Então a filosofia, embora Tales de Mileto seja uma grande figura que já questionava e já falava sobre logos, e tem diversas teorias dele, mas foi Pitágoras, aquele que eu tenho certeza que você lembra na escola, no colégio, o Teorema de Pitágoras. Foi um grande filósofo e matemático. Foi ele que cunhou, foi ele que deu esse nome, filosofia. Foi o primeiro a chamar a filosofia de filosofia, os pensamentos filosóficos de filosofia. E qual que é o significado da palavra? O significado da palavra é uma palavra grega que há duas junções, ela tem duas raízes, que é filo e sofia. Filo é amizade, amigo, amor, aquele amor afetivo, vem de filho. E sofia é sabedoria, saber.
Então, filosofia fica significando aquele que ama o saber, aquele que ama o conhecimento, aquele que busca verdades, respostas, porque ele ama o conhecimento, ele ama o conhecer. E filósofo é aquele que é amigo do saber, é amigo da sabedoria, que sempre está investigando para conhecer e perscrutar cada vez mais as diversas áreas de pensamento, as diversas áreas de conhecimento humano. Este é o filósofo. Vamos ver alguns períodos. Nós falamos que a filosofia ela se divide em dois principais períodos, porém esses períodos também podem ser subdivididos da seguinte maneira: período cosmológico ou naturalista, que é este que nós comentamos, que ele é caracterizado pela origem da natureza, as coisas do cosmos. Eles queriam entender como que funcionava aí em relação ao Sol, aos planetas, como que era o movimento da Terra. Então eles querem conhecer e buscam refletir e analisar sobre o cosmos. Este período também chama-se de pré-socráticos. O segundo período é o período antropológico, é o mesmo que nós comentamos também, que o homem torna-se o centro de todas as coisas, o homem torna-se o centro das reflexões filosóficas. Esse período ele vai ter o grande nome chamado Sócrates, e os sofistas também, que já vamos explicar quem eram os sofistas e a sua importância para a filosofia. Mas Sócrates ele será o divisor de águas da filosofia. Tanto é que nós temos aí dentro da filosofia o conceito de pré-socráticos e pós-socráticos, porque Sócrates foi o grande nome que deu aí fez a divisão da história da filosofia. Assim como Cristo, para a história religiosa, e nós temos aí antes de Cristo e depois de Cristo, na filosofia nós teremos pré-socrático e pós-socrático. Por que Sócrates é essa figura tão importante? Além de todo o seu conhecimento, além de todas as suas investigações, ele é aquele que foi conversar com o oráculo de Delfos e ele recebe aquela resposta: conhece-te a ti mesmo. E esta é a máxima para este período: conhecer o homem. E ele saiu questionando, inquirindo, que através de perguntas, aquela forma de maiêutica e ironia, que ele questionava os líderes religiosos da época sobre a religião, ele questionava os príncipes, os administradores sobre política, era uma outra área de estudo, a polis. Ele fazia esses questionamentos e chegava um momento que as pessoas não conseguiam mais dar a resposta, e perguntavam para ele, e você, o que diz? Você que sabe sobre isso, qual que é o teu conhecimento? Aí surge aquela famosa, célebre frase de Sócrates: tudo que sei é que eu nada sei. Ou seja, a única coisa que me deixa à frente de vocês é que eu admito que não sei nada. Agora vocês pensam que sabem alguma coisa, mas realmente o conhecimento, a sabedoria, eles são muito vastos. Nós levaremos uma vida inteira e não saberemos todas as coisas. Então, por isso que é importante nós a cada dia mais buscar conhecer, ter informação, ter conhecimento, perscrutar as verdades, para nós pensarmos melhor, analisarmos melhor e vermos que não temos tanto conhecimento muitas vezes, que achamos que somos conhecedores, que temos uma capacidade maior do que o outro, mas nós todos precisamos desenvolver cada vez mais o nosso conhecimento. O terceiro período aqui é o período das grandes sínteses,
Este é o período mais rico da filosofia, porque a preocupação essencial era sobre os fundamentos do conhecimento e da moralidade de vários outros problemas filosóficos. Então, as grandes sínteses, período da grande síntese, analisaram mais o conhecimento e o desenvolvimento desse conhecimento, a moralidade, diversos problemas filosóficos. Depois, nós temos o período ético ou epistemológico. Epistemologia é o conhecimento pelo conhecimento, né? O estudo do conhecimento, do conhecer. Então, é um período referente ao epicurismo, estoicismo, ceticismo, onde há formas pleiades de preocupações éticas, como, por exemplo, o ideal do sábio e questões relativas à possibilidade de conhecimento e o estabelecimento de critérios da verdade. Então, busca-se conhecer, né? E surge as diversas linhas da filosofia antiga, que é estoicismo, epicurismo, ceticismo, que mais para frente nós vamos ver essas teorias. Ainda temos o período transcendente religioso, que é este período começa aí, né, ou melhor, retoma as análises de Platão, isso já do segundo, terceiro século da Era Comum, depois de Cristo para frente. Busca-se em Platão um pensamento para estruturar a teologia, para estruturar o pensamento religioso. Então as investigações serão neste sentido, a partir da religiosidade do ser humano. É o momento no qual a razão perde a vitalidade, deixando de ser critério único para explicar a realidade, porque agora terá a fé também para explicar algumas coisas, né, algumas verdades sobre a criação, sobre o mundo, sobre a posição do homem nesta terra. Então, o período transcendente e o religioso vai surgir aí na época de 200 para frente depois de Cristo. E ainda muitos historiadores eles afirmam categoricamente que a filosofia surgiu na Grécia. Porém, há muitas, nós temos provas arqueológicas, escritos também, que lugares como o Egito Antigo foram grandes pensadores. Temos também provas, né, de que os hebreus foram grandes filósofos. Certa vez eu li, na realidade, que fizeram um questionamento para Sócrates da seguinte maneira: o que você acha do povo judeu? Aí a resposta dele foi: é um povo de filósofos. Então realmente os judeus, os hebreus, eles têm muitos escritos, diversos, a grande maioria deles são filosóficos e religiosos. Então também é um povo que desenvolveu a filosofia. Porém, a filosofia que mais ganha campo no mundo acadêmico é a filosofia grega, por isso que ela é a mais estudada aí nas diversas universidades, diversos países, por conta da sua contribuição para o pensamento, para a filosofia. Vamos entender agora 3 palavras que eles usavam muito no seu contexto: cosmologia, cosmogonia e teogonia. O que é isso, professor? Olha ali, cosmologia é o ramo da astronomia que estuda a estrutura e a evolução do universo em seu todo, preocupando-se tanto com a origem quanto com a evolução dele. Então a cosmologia ele é um estudo que está em constante desenvolvimento, principalmente dentro da área da física, para entender melhor o universo, a sua origem, como que ele funciona, como que cada peça, né, que eles fazem uma grande montagem, né? Quando a gente vê aquela imagem do Sol, do sistema planetário que está ao redor do nosso Sol, todo montadinho, bonitinho, na realidade precisou de diversas fotos, né, para eles conseguirem
realizar aquela imagem, né? Não é assim tão fácil. Então esse é o estudo da cosmologia, que está cada dia mais em pleno desenvolvimento. A cosmogonia é o corpo de doutrinas, princípios religiosos, míticos ou científicos que se ocupa a explicar a origem e o princípio do universo, a cosmogênese. Ou seja, quando fala de doutrinas, princípios, está ligado justamente à religiosidade. Então, é o pensamento religioso, pode ser chamado, no que se refere à origem do universo, a criação do nosso universo, da nossa Terra, é cosmogonia. Também muito encontrada, escritos de cosmogonia dentro das histórias mitológicas, dos mitos. Então nós temos essa análise aí, que já vai para outra área aqui, né, que é a teogonia. Então, a teogonia depois desenvolve, né, o pensamento da cosmogonia. Qual que é a teogonia? É a narrativa clássica da origem dos cosmos, dos deuses, dos heróis da mitologia grega. O livro que conhecemos como teogonia é a compilação de uma série de narrativas que reúnem sob o nome de Hesíodo. Aí trata da genealogia dos deuses, hierarquia dos deuses mitológicos. Então, teogonia, se você gosta desta área de mitologia, aí está aí um campo para você dar uma pesquisada e entender melhor a hierarquia, a história, como surgiu cada função desses seres mitológicos. Vamos um pouco mais adiante. Então, na cosmogonia tem-se o nascimento da organização do mundo, e como acontece a partir de forças geradoras, pai e mãe divinos, que na teogonia se chama de deuses, né, seres mitológicos, a origem dos deuses a partir dos seus pais e antepassados. O que seria a cosmologia? De forma etimológica, dividindo a palavra, cosmos significa ordem e organização do mundo, enquanto logia ou logia pensamento racional muito distante das explicações cosmogônicas e teogônicas. Então a cosmologia já é um estudo científico, então nada tem a ver com o pensamento religioso ou o pensamento mitológico. Algumas condições para o nascimento da filosofia. Temos ali viagens marítimas, aquele período era um período de grandes navegações, e essas viagens propiciaram, né, ao saber, o conhecer, a entender as diversas culturas, aproveitar as riquezas, os conhecimentos de outras culturas para poder formular uma filosofia. Invenção do calendário, o surgimento da vida urbana nas polis, né? A invenção da escrita alfabética fez com que houvesse o desenvolvimento, né? A partir daí houve-se os escritos, os livros, e esses registros, temos alguns, né? Ainda que poucos fragmentos, mas nós temos fragmentos desta época. E a invenção da política, o pensamento político. O homem é um ser político, né? Então as suas reflexões também estarão voltadas para a polis, política. Vamos conhecer um pouco dos pré-socráticos? Quando nós falamos de filósofos pré-socráticos, às vezes passa em nossa mente que eles foram menos importantes do que os pró-socráticos, não é? Dá a entender, pré-socráticos, quer dizer que eles eram mais fracos, mas na realidade não é, eles eram muito inteligentes e desenvolveram diversas teorias. Então, existem 4 conceitos fundamentais que caracterizam esse período, que é o cosmos, o universo. Então já falamos aqui, né, como o universo foi criado, a origem, né? A física, a natureza, possui 2 aspectos fundamentais. Primeiro, a natureza que subjaz a todas as coisas, e o segundo, o estudo do qual a natureza das coisas, isto é, aquilo que lhe é próprio, ou seja, a ontologia, o estudo do ser. Então, a natureza das coisas é ontologia, que era muito comum
no período pré-socrático, análise ontológica. Arque quer dizer princípio, então é o princípio originário de todas as coisas, de onde tudo provém. E o logos, a razão, é o caráter distintivo da filosofia antiga. Sua característica fundamental, devemos dar razões, explanar porquê das ocorrências do mundo. Então nós temos esses 4 conceitos, 4 pilares do período pré-socrático. Vamos analisar algumas escolas e alguns pensadores. Temos a escola milesiana, é a primeira escola do período cosmológico, por isso destacamos aqui ela, por ser a primeira. Estava localizada em Mileto, de onde surge aí o Tales, e tinha como principal preocupação a busca pelo princípio, o arque. Então eles buscavam entender o princípio da natureza. Alguns outros autores foram Anaximandro e Anaxímenes. Cada um desses desenvolveram e buscaram conhecer sobre a natureza, na natureza o seu princípio, o seu arque. Tales de Mileto, o primeiro pensador, considerado aí pai da filosofia, com ele vem a construção de uma cosmologia explicativa, de uma forma racional, sistemática das características do universo. Então ele foi o primeiro, vamos colocar assim, cientista filosófico a explicar de forma racional, de forma sistemática sobre a cosmologia. Então tentou descobrir na base da razão e não da mitologia o princípio substancial ou a substância primordial. Então ele vai desvencilhar o pensamento mitológico do pensamento filosófico. Isso que foi uma grande figura. Então nós temos grandes filósofos antes de Sócrates também. Anaximandro de Mileto descobriu o solstício, os equinócios. Para ele, o princípio de todas as coisas era o apeiron, que significa o ilimitado. Para Anaximandro, a substância original que constitui o mundo é indefinida e em nada se assemelha a qualquer espécie de matéria ou elemento visto no mundo, ou seja, é o infinito, é o ilimitado. E ele tem grande importância, ele descobriu esses dias longos, solstício, equinócios. Então, Anaximandro de Mileto, outro grande filósofo pré-socrático. Anaxímenes de Mileto, ele vai pesquisar e desenvolver a sua filosofia sobre o princípio. Então ele vai pensar o princípio ele vai dizer que o princípio deve ser infinito, sim, mas que deve ser pensado como ar infinito, substância ou área ilimitada, um pneuma apeiron, ou seja, um ar, um sopro ilimitado, um firmamento ilimitado. É isso que Anaxímenes pensava. Heráclito de Éfeso também deixou alguns fragmentos, Perifísio sobre a natureza, é considerado o primeiro grande representante de pensamento dialético. Criou a escola filosófica mobilista, em movimento, Pensamento dialético é isso, é aquele que está em constante movimento. E a sua escola tinha essa característica. Para ele a vida era um constante fluxo, impulsionado pela luta de forças contrárias. E não está errado, As nossas lutas são, a nossa vida é assim, Cada vez mais nós somos impulsionados e diversas forças contrárias vêm. Então observa que lá, 500 antes de Cristo, ou melhor, 500, 400 antes de Cristo, exatamente, já tinha pensadores extraordinários, Já 200, 300 anos antes de Sócrates já existia pensadores extraordinários. Então nós temos o período clássico e no período clássico aparecerão os sofistas. Então percebe-se que essa palavra sofista quer dizer sábio, especialista do saber. Mas essa palavra sofista, ela toma um sentido pejorativo, ela tomará esse sentido por conta desses filósofos, que eles vendiam seus conhecimentos, que eles buscavam
tirar proveito do seu saber, do seu conhecer, para poder enriquecer. Então, por isso que teremos aí esse aspecto negativo. Porém, eles foram totalmente necessários para a história e para o desenvolvimento da filosofia e para o aparecimento de Sócrates e Platão. Sem os sofistas, ambos não existiriam, não seriam personagens de grandes expressões. Os sofistas, eles operaram verdadeira revolução espiritual, deslocando o eixo da reflexão filosófica da físis e do cosmos para o homem. Então eles foram responsáveis, foram os sofistas que foram responsáveis de tirar o foco do cosmos para, a partir de então, o foco ficar no homem. O homem passará a ser o alvo, o objeto das reflexões, do estudo. Então, sem esses pensadores, não teríamos aí esses grandes nomes que desenvolveram as suas grandes teorias sobre o homem, que é Sócrates, Platão, posteriormente Aristóteles. É compreensível, portanto, que a sofística tenha feito de seus temas predominantes. Olha o que eles estudavam, todos os temas que nós estudamos hoje em filosofia: ética, política, retórica, arte, língua, religião, educação, ou seja, o que chamamos de cultura do homem e que é alvo do estudo filosófico na atualidade, eles já pensavam, refletiam e ensinavam sobre esses temas. Assim, é exato afirmar que, como sofistas, inicia-se o período humanístico ou antropológico. Vamos para o período socrático. Então, até aqui nós analisamos o período pré-socrático, nós observamos quais foram o alvo das reflexões, no que eles se preocupavam, e também vimos os sofistas, que eles foram extremamente importantes para o aparecimento de Sócrates, de Platão e as suas contribuições. Então Sócrates, ele começa a pensar e a refletir sobre o homem, buscando entender o seu funcionamento dentro do universo e a sua concepção científica. Para ele, a verdade está ligada ao bem moral do ser humano. Então Sócrates, ele vai criar a análise aí sobre a moralidade e vai dar alguns códigos morais. Inclusive, lá na frente, muitos séculos depois, vai surgir um filósofo que vai contrapor Sócrates de uma maneira veemente, que é Friedrich Nietzsche. Nietzsche, em seu livro Crepúsculo dos Ídolos, ele vai ser muito, vamos usar o termo agressivo em relação a tudo que se chama de ídolo. E para Nietzsche, ídolo não é somente, e o pensamento dele não é somente contra os cristãos, embora ele nunca deixará de aproveitar uma oportunidade para alfinetar os cristãos. Mas Nietzsche, ele não concordava com esse código moral, essa moralidade que Sócrates ensinava. Ele vai ser contra o pensamento platônico do mundo das ideias. Ele vai dizer que o mundo se vive aqui, não existe esse negócio de um ideal, de um mundo ideal. Então haverá filósofos que vão rebater as suas teorias, porém não dá para excluir que esse pensamento é de suma importância para nossas análises filosóficas hoje. Está certo? É só um comentário aí, uma curiosidade sobre Nietzsche, que muitos confundem e acham que ele era somente contra os cristãos. Embora era um filósofo ateu, ele também contrapôs aí muitos dos pensamentos filosóficos que ele vai chamar de ídolos. E ele vai dizer, após refutar, ou após contrapor, ele vai dizer: então, Deus está morto. Então esse Deus está morto não é o Deus judaico cristão, e sim
esse código de moral aí que foi criado por Sócrates, o mundo das ideias criado por Platão, o paraíso cristão também, porque, como eu falei, ele nunca vai perder a oportunidade de alfinetar os cristãos. Só podemos conhecer as ideias de Sócrates através dos relatos deixados por Platão. Foi discípulo de Sócrates que defendia que as ideias formavam o foco do conhecimento intelectual. Muito importante dizer aqui que Sócrates não deixou nada escrito, Sócrates não escreveu, Sócrates só temos conhecimento dele por conta de Platão, que escreve de forma aleatória algumas das suas reflexões. Há quem diga até que Sócrates era um personagem fictício aí da mente de Platão. E Sócrates vai morrer aí, condenado de corromper a mente dos jovens e a tomar veneno, a cicuta. Então ele vai ter que tomar ou renunciar ao seu pensamento, aos seus ideais, às suas análises, aquilo que ele ensinava, e ele prefere tomar o veneno. Nós temos aqui também agora Aristóteles, que era discípulo de Platão, porém tinha também, olha só que interessante, tinha pontos que Aristóteles não concordava com Platão e formulou as suas teorias. Desenvolveu aí a lógica dedutiva clássica como forma de chegar ao conhecimento científico. Uma das áreas que nós já estudamos aqui foi a lógica. Foi Aristóteles aí que conseguiu falar sobre ela um pouquinho e depois diversos filósofos também comentam. Ainda dentro do período socrático, foi Sócrates que foi o grande marco e divisor da filosofia. Abandonou a preocupação dos pré-socráticos, que era explicar a natureza, e se concentrou na problemática do homem. O que é o bem? Uma das perguntas, alguns dos questionamentos de Sócrates. O que é o bem? O que é a virtude? O que é a justiça? Pergunta fundamental: o que é a essência do homem? Então ele buscava perguntar, ele buscava questionar as grandes mentes pensantes da época para buscar essas respostas. Ele também tinha algumas respostas, com certeza, mas ele buscava questionar, fazer um questionamento para as pessoas, para os diversos sábios, e chegava àquela conclusão que não conhecia nada ainda. E a resposta: a alma é a sede da razão do homem. Desenvolveu diálogos críticos usando metodologia da ironia e maiêutica. Ainda agora no período já pós-socráticos, esta época vai do final do período clássico, que é 320 a.C., até o começo da era cristã, dentro de um contexto histórico que representa o final da hegemonia política e militar da Grécia. Então vai surgir algumas linhas de pensamentos filosóficos, como o ceticismo. De acordo com esses pensadores céticos, a dúvida deve estar sempre presente, pois o ser humano não consegue conhecer de forma exata e segura. Então, quando falamos dessa linha filosófica ceticismo, é porque eles buscam estar em constante dúvida, pergunta. Alguns são extremistas e até o seu ceticismo é questionado, eles duvidam até do ceticismo que eles têm. O epicurismo, os seguidores do pensador Epicuro defendiam que o bem era originário da prática da virtude. O corpo e a alma não deveriam sofrer para, desta forma, chegar-se ao prazer, duradouros ou imediatos. Então, o epicurismo, eles buscavam aí essa prática da virtude. E o estoicismo, os sábios estoicos defendiam a razão a qualquer preço. Os fenômenos exteriores da vida deveriam ser deixados de lado. Emoção, prazer, sofrimento. Ser livre é viver segundo a sua própria natureza. Então o epicurismo, eles gostavam, uma das teorias, um dos pensamentos é o maximizar o prazer para você atingir a felicidade e minimizar a dor. Já o estoicismo, eles deixavam de lado isso e buscavam a razão. Então, eles buscavam
deixar essas emoções de lado e buscar de forma racional o viver bem. Para eles, viver livre era isso, era seguindo a própria natureza. Bom, meus amigos, nós estudamos aqui, até este momento, a história da filosofia antiga, como ela se originou, quais foram as circunstâncias que ela aparece, quais eram os pensamentos dos filósofos pré-socráticos, qual é a importância dos sofistas na história de Sócrates e Platão, o período socrático, que é as grandes reflexões sobre os homens, e este período pós-socráticos, que analisa diversas áreas, tanto a questão cética, a dúvida, prazer, emoções, até chegar aí o pensamento cristão, aí até o iluminismo, do segundo século até 1800 aproximadamente, o pensamento cristão, terceiro século na realidade, indo para o quarto século com Constantino, quando estabelece o cristianismo como a principal religião, aí o pensamento religioso ele vai ser o principal. Em 1800, com o iluminismo, o foco novamente será o homem, né? Vai dar novamente um salto, aquela mudança de teocentrismo para antropocentrismo. Espero que você tenha gostado desta aula e eu te convido a conhecer o Instituto Eduque e os diversos cursos que ele tem a te oferecer. Então temos cursos de graduação, de pós-graduação. Venha conversar com os nossos consultores, eles vão te orientar da melhor forma, vão te atender da melhor forma e vão te mostrar a nossa metodologia, as nossas condições, e tenho certeza que você poderá conquistar esse grande sonho aí de realizar uma graduação ou realizar aí uma pós-graduação. Instituto Eduque, Instituto e Faculdade. Muito obrigado pela presença de todos aí nesta aula.